Vocês viram no vídeo que eu passei que plural e singular, né, se referem à quantidade de objetos, de coisas, de seres. Então, por exemplo, quando eu quero me referir a um objeto, quando eu quero falar sobre um objeto, então eu vou falar desse objeto usando o singular. Por exemplo, caneta. Eu falo a caneta. Então, caneta está no singular. Agora, se eu quiser falar sobre mais de uma caneta, então vou ter que falar no plural. Então, eu vou falar as canetas. Vocês viram que eu acrescentei um S no final e também eu falei as canetas. Eu não falei a canetas. Vocês viram no final do vídeo que as palavras terminadas em vogal, por exemplo, caneta, a gente acrescenta S, né? Só é acrescentar o S. Por exemplo, na palavra bolo. Bolo termina em vogal. Então, se eu quiser colocar no plural, eu vou acrescentar o S. Aí vai ficar bolos. Eu vou falar os bolos. Mas, tem que prestar atenção, certo? Porque tem algumas palavras que terminam com vogal que a gente não acrescenta só o S, tá? São palavras, por exemplo, na palavra limão. Limão termina com duas vogais. Nós dizemos que ela termina com um ditongo, né? Que termina com duas vogais. Na palavra limão, a gente não pode acrescentar só o S, porque senão vai ficar limãos. Nós acrescentamos, uns. Então, o plural de limão é limões. Então, eu falo aqui, os limões estão maduros, certo? Tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, qual é o plural da palavra pão? Se eu quero falar, se eu digo que eu comi 2 pães. Então, na palavra pão, ela terminou, né, com ditongo, terminou com duas vogais. Nós não podemos só acrescentar o S. Nós falamos que no plural fica pães, certo? E tem algumas palavras que no plural e no singular ficam do mesmo jeito. Por exemplo, lápis. Aqui eu só tenho um lápis. Então eu falo o lápis é de madeira. Mas se eu quiser falar de mais de um lápis, então eu vou dizer aqui os lápis. Então vocês viram, quando eu tinha só um lápis, eu falei o lápis. Quando eu tinha dois lápis, eu falei os lápis. Então, tem que prestar atenção nessa letrinha que vem antes do substantivo. Então, o lápis está no singular. Os lápis está no plural, tá bom? Esse vídeo aqui foi só para explicar mesmo o vídeo que eu passei para vocês, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente vai tirar essa dúvida no encontro em trio, tá certo? Um beijo, tchau!